O objetivo dessa aula de hoje é mostrar para vocês que existem várias outras condições que acometem a musculatura extraocular. Nem sempre é culpa do nervo. Então, as patologias que a gente vai abordar hoje são aquelas doenças que acometem, por exemplo, a órbita, por exemplo, o músculo, a junção neuromuscular e paralisias isoladas dos nervos, tanto oculomotor, quanto troclear, quanto abducente. Então, começando aqui pelas orbitopatias, eu gostaria de lembrar vocês que existem várias causas que podem acometer a órbita do nosso paciente. Uma delas são os processos expansivos, as massas. Massas, pessoal, sempre que você ouvir falar esse nome, pode ser várias coisas, mas principalmente neoplasias, tumores. No caso de tumores que acometem a órbita e podem lesar a musculatura extrínseca do globo ocular, ou até mesmo piorar a movimentação do olho, seja porque acometeu o nervo, seja porque acometeu o músculo, ou só por ser um processo orbitário por si só, você tem que lembrar de rabdomiossarcoma, linfoma e pseudotumor de órbita. Então, essas condições acometem com certa frequência a órbita e podem causar um acometimento de motricidade. Uma outra causa importante são as lesões traumáticas. Então o paciente fala, caiu de rosto no chão, tem uma fratura óssea e acaba tendo um aprisionamento do músculo ou do nervo, principalmente do músculo, e aí o paciente tenta mexer o olho e não consegue. Inclusive, essa lesão traumática pode ser iatrogênica, pode ser por um processo cirúrgico. O paciente teve algum motivo lá para ser operado, seja por uma retirada de tumor, seja até por um trauma prévio, você vai lá operar o paciente e acaba lesando aquela órbita. E o paciente fica com uma sequela de mexer o olho de forma inapropriada. Então, essas condições são inclusive comuns na prática clínica, até porque em jovem acontece muito TCE, o trauma crânioencefálico, que às vezes pode combinar com uma fratura de órbita e você vai ver se manifestando com uma oftalmoplegia. Uma outra condição importante é aquele paciente que já nasce com essa condição, ou seja, com a gênese. Uma doença congênita, nesse caso aqui, você tem que lembrar da síndrome da bainha tendinosa de Brown. O que é isso, pessoal? Quero que vocês imaginem o seguinte. Lembra lá do músculo oblíquo superior? Ele passa por cima da órbita, por cima do olho. E aí ele passa por uma região chamada tróclea. Tanto é que o nervo que inerva esse músculo é o nervo troclear, o quarto nervo craniano. Gente, esse paciente ele tem uma alteração congênita da tróclea, na qual a bainha do músculo oblíquo superior passa ali e fica aprisionada e fica funcionando de maneira inadequada. Então o paciente vai tentar mexer o globo ocular e tem dificuldade justamente por conta disso. Então a grande dica semiótica aqui é você ouvir um estalido quando o paciente vai olhar para baixo. Desculpe, quando o paciente vai olhar para cima. Aí você pensa o seguinte, Lucas, espera aí. Eu lembro que o oblíquo superior, você me falou que o macete para decorar a função do músculo, uma das funções do oblíquo, é que ele faz a movimentação oposta que o nome diz. Lembra que o reto superior, ele respeita. Se eu disse que é reto superior, é porque olha para cima. Agora, o oblíquo superior, ou oblíquo inferior, eles fazem o oposto. Então, se eu estou falando do oblíquo superior, a dificuldade do paciente era para ser olhar para baixo, não é? É, pessoal, mas nesse caso aqui não é o músculo em si que está lesado ou o nervo troclear. É simplesmente que tem um aprisionamento ali da tróclea, o músculo está agarrado. Quando o paciente vai fazer aquela mirada para cima, ele não consegue porque tem uma travada no músculo. Então esse paciente vai ter dificuldade de olhar para cima, mas ele consegue. E quando consegue, tem um estalido. Então essa é a grande dica semiótica. O paciente olha para cima e você ouve um estalido. Uma outra condição importante na prática clínica são as infecções que acometem a órbita. Muitas das vezes não são infecções ósseas assim, da órbita em si. São geralmente sinusopatias, inflamações dos seios paranasais, que acabam complicando ali e gerando uma alteração orbitária. Então, gente, a grande dica aqui, nesse grupo todo das orbitopatias, é que o paciente pode ter proptose. O globo ocular dele vai estar jogado para fora, coisa que você não espera, por exemplo, numa diabetes lesando o óculo motor. Não faz sentido nenhum. O paciente tem uma oftalmoplegia, com diabetes ou cometendo óculo motor, e o globo ocular está empurrando para fora. Não. Você vai pensar nisso quando tiver um tumor, por exemplo, uma maçaroca crescendo atrás do olho. Beleza. Claro que os tumores oculares também podem fazer isso, mas lembrem de tumores desses que eu comentei. Beleza. Então agora, continuando aqui, a gente vai pensar nas patologias que acometem o músculo. E quando eu falar isso, você tem que dar uma dividida nessas etiologias. Porque pode ser uma patologia que comete o músculo, gera fraqueza muscular, por isso o paciente tem uma oftalmoparesia, oftalmoplegia. Ou pode ser um acometimento lá da restrição do movimento. Então, se chega um paciente para você que não consegue mexer o globo ocular, até agora
você vai pensar, opa, pode ser uma orbitopatia ou uma doença do músculo. Daqui a pouco eu te apresento as outras etiologias. Então, se tratando aqui de uma fraqueza muscular real, você vai lembrar das miopatias, por exemplo, das doenças que acometem o músculo. Gente, tem várias que podem fazer isso. Você pode lembrar também das patologias como a oftalmoplegia externa progressiva crônica. Botei a sigla aqui, porque o nome é grandão, lembrando que essa sigla é em inglês. Então, na verdade, isso aqui é uma síndrome que pode, ou seja, tem várias etiologias, mas que o paciente vai ter um acometimento da musculatura de forma simétrica e muitas das vezes acomete, inclusive, a pálpebra. Um exemplo de uma condição que faz isso, que eu gostaria de que você soubesse, pelo menos tenha ouvido falar uma vez, é a síndrome de Kearns-Sayre. Essa síndrome aqui, pessoal, eu inclusive vi mês passado. Então, você vai ter um paciente que tem um acometimento ocular, principalmente da musculatura extraocular, podendo ter da pálpebra também, e vai ter outros comemorativos sistêmicos. O paciente pode ter lesão endócrina, com distúrbio de crescimento, pode ter lesão cardíaca, com alteração de BAVT, por exemplo, de ritmo, de condução nervosa. O paciente pode ter uma alteração de pigmentação retiniana, então você vai ver lá no fundo de olho que a retina dele está pigmentada. Enfim, vários outros sinais clínicos que tornam esse caso rico. Uma constelação de sinais e sintomas que podem acometer o olho também. Ataxia é um exemplo, enfim. Uma outra causa importante de doenças do músculo que podem lesar, que podem impedir o movimento ocular adequado, são as distrofias musculares. Pessoal, a grande dica que eu quero te dar aqui é que distrofia muscular, quando você ouve falar, por exemplo, distrofia de Becker, distrofia de Duchenne, elas não costumam acometer a musculatura extraocular. Você não espera numa criança com distrofia de Becker não conseguir olhar para cima porque tem um acometimento do reto superior. Não, você não espera isso. Porque é uma doença muito difusa, muito sistêmica, mas que geralmente poupa essa musculatura. Lembra? Assim como a esclerose lateral amiotrófica. Tudo bem, não é uma miopatia, não é uma distrofia. É uma lesão do primeiro neurônio motor e do segundo neurônio motor. Mas esses pacientes também, às vezes, conseguem preservar alguma movimentação ocular. Então, da distrofia que eu gostaria de citar aqui, que é uma exceção, que costuma sim acometer o olho, é a distrofia óculo-faríngea. Agora, em se tratando do outro grupo, aqueles que lesam o músculo, mas que causam uma restrição do movimento, o grande ícone aqui é a doença ocular da tireoide. Pessoal, nesse processo tem um acometimento autoimune, no qual há um depósito de glicosaminas, glicanas, lá atrás do olho, no tecido retroocular, principalmente nos músculos mesmo, que causam um engurgitamento, um aumento de volume deles. E aí acaba que o paciente ele tem dificuldade de relaxar aquele músculo. Então, quando eu quero contrair o antagonista, eu preciso relaxar. Desculpe, quando eu quero contrair o agonista, eu preciso relaxar o antagonista. Nesse caso aqui não consegue. Então eu vou tentar olhar para a esquerda, contraindo o meu reto lateral, mas o meu reto medial está engurgitado, não consegue relaxar direito. Então você pode ter uma oftalmoparesia, uma oftalmoplegia. Isso aqui acomete principalmente o músculo reto inferior. Beleza. Um outro grupo de etiologias, então, agora olhando lá para cima, lembra? É aquelas doenças que acometem a junção neuromuscular. Gente, quando você ouvir falar em acometimento de junção neuromuscular na neurologia, você não pode esquecer da miastenia gravis. Essa disparada principal causa é a doença mais comum desse grupo, que é muito importante na sua prática clínica. Seja você neurologista ou não, você tem que saber um pouco sobre miastenia. Beleza. Agora, diagnósticos diferenciais de miastenia são aquele Lambert-Eaton, por exemplo, ou o botulismo. Lembrando aqui que Lambert-Eaton não acomete muito musculatura extraocular, não. É raro. Agora, o botulismo, quando acomete, é grave. Então, gente, isso aqui é uma infecção pela toxina botulínica, que pode acometer a musculatura, parece miastenia gravis. Lambert-Eaton também parece miastenia gravis, só que tem uma diferença clínica muito importante. Claro, tem várias diferenças, mas a mais marcante que tem é que, ao contrário da miastenia, esse paciente, quando ele faz muito movimento com o músculo, aquela fraqueza melhora. Gente, isso é o oposto da miastenia, por quê? Porque na miastenia graves, conforme você vai mexendo o músculo, existe uma fatigabilidade. Essa é a palavra-chave. Fatigabilidade. O paciente vai ficando enfraquecido conforme mexe. Então tá lá. Uma dica semiótica é, sempre quando você for investigar uma patologia que está causando uma oftalmoparesia, cara, pede para ele mexer o olho várias vezes. Mexe, 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 mexe. Porque se ele tiver dificuldade progressiva, pô, eu tô mexendo, vai piorando, cara, isso aqui pode ser miastenia. Agora, se eu vou mexendo e vai melhorando, opa, será que isso aqui é Lambert-Eaton?
Beleza. E também uma grande coisa que não acontece aqui é um acometimento pupilar. Acometeu pupila, cara, joga a miastenia grave de lado. Provavelmente não é. Tudo bem. Agora, um outro grupo de causas importantes são aquelas paralisias isoladas, que pode ser tanto do óculo motor, que é o nervo 3, quanto do troclear, que é o nervo 4, quanto do abducente, que é o nervo 6. Então tá lá. A grande causa de uma lesão de nervo óculo-motor, você vai pensar numa isquemia, numa lesão microvascular. Agora, quando eu falar de uma lesão do troclear, você vai lembrar de uma lesão traumática. E para finalizar, quando for de abducente, você vai pensar principalmente numa compressão, num processo expansivo que está comprimindo aquele nervo. Beleza? Pessoal, então com esse leque de diagnósticos diferenciais, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar o seu paciente com uma oftalmoparesia ou uma oftalmoplegia e pensar em outras condições, que não só culpa do nervo exclusivamente. Um abraço.